Bom dia, queridas irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem, na paz de Cristo Jesus. E hoje nós vamos começar a estudar a nossa nona lição. A nona lição nossa é o perigo da língua sem controle. O texto básico nosso é Tiago 3, de 1 a 12. Eu vou ler com as irmãs. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos, queridas irmãs. Querido Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento desta palavra, para principalmente nós podermos mudar o nosso dia a dia e sermos filhos seus realmente mais fiéis a Ti, mais de acordo com aquilo que o Senhor deseja de nós. Fica conosco nesse estudo e nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Então, queridas irmãs, Tiago ressalta que nesses versículos a necessidade, a importância de nós estudarmos o nosso falar e, por consequência, estudarmos sobre a nossa língua, como domar a nossa língua. Vejamos que esses versículos são fortes, são palavras duras para nós. Para iniciarmos a nossa lição, nós vamos lembrar daquela brincadeira que a gente chama de telefone sem fio. Nós colocamos uma pessoa ao lado da outra e nós falamos para a primeira pessoa da fila uma frase pequena e mandamos que essa pessoa fale no ouvido da segunda pessoa a mesma frase e assim por diante. E quando a última ouvir a frase, nós vamos perguntar para ela: o que foi que você ouviu? Aí nós vamos ver que a frase vai ser completamente diferente. Vão ter palavras maliciosas, palavras de duplo sentido, vão ter palavras distorcidas, palavras más, também palavras boas, mas nós vamos notar que a dificuldade que existe no falar, a dificuldade que existe na comunicação entre as pessoas é muito grande. Nós falamos de uma forma, as pessoas podem entender de outra. E para Tiago, a verdadeira religião, ela se manifesta também no nosso falar. Na aula anterior, nós vimos que Tiago dá muita importância às boas obras. A fé sem obras é morta.
Agora ele dá importância no nosso falar. E é importante e muito correto ele falar isso, porque a nossa língua está diretamente ligada à nossa mente. E aí a língua fala do que está cheio a nossa mente. Na palavra de Deus fala até que a boca fala do que está cheio o coração. Nós sabemos que cientificamente o nosso pensamento é que transporta, que transmite para a nossa boca o que nós devemos falar. Então aqui é muito importante nós vermos que Tiago, ele nos exorta para uma necessidade de transformação. Mas a transformação, ela vem da nossa mente, a transformação do nosso coração. Não é a transformação da língua em si, porque senão aí nós faríamos uma operação na língua e ela ficaria boazinha, mas não é. A transformação tem que ser na mente e no nosso coração. Que estudo profundo, né, irmãs? Parece alguma coisa simples, porque nós estamos falando da língua, pode parecer simplesmente fofoca que nós vamos abordar, mas não é. É tudo que vem do nosso pensamento passa para a nossa língua. Então a fala, ela é um dom de Deus. Deus nos deu a fala para podermos comunicar o louvor a Deus, comunicar a admiração à majestade de Deus. Só que nós vemos que a língua, que a fala muitas vezes, é ferramenta de ódio, de orgulho, ferramenta de blasfêmia, de desentendimentos. Então a língua muitas vezes ela tem essa dificuldade, e na nossa leitura nós vimos que ela é veneno mortífero. Então nós temos que entender bem o que nós vamos estudar nesta lição. E nós temos agora de introdução de 3 evidências que o nosso falar manifesta. A primeira evidência é o nosso falar manifesta se somos verdadeiros cristãos. Então, em Salmos 35, 28, nós lemos o seguinte: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Então, há um constante louvor e gratidão nos lábios de alguém que é transformado. Aí nós vamos ver agora 3 versículos de Provérbios. Provérbios 10, 21a, as palavras dos justos alimentam muitos. Provérbios 12, 18b, as palavras dos sábios são remédio. E Provérbios 15, 4a, a língua serena é árvore de vida. Então nós vimos nesses 3 versículos que a pessoa, quando tem uma experiência genuína com Deus, o que ela transmite? Ela transmite vida, cura e alimento. E também em Salmo 64, 3 e 4, nós vamos ver que nesses versículos Davi, ele fala sobre os inimigos dele. E como que os inimigos agem contra ele? Olha o que diz o versículo: eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repetidamente e não temem. Então esses eram os inimigos de Davi. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos nossas críticas, que muitas vezes nós achamos as nossas críticas corretas, certas, temos direito de fazê-las, muitas vezes a gente acha, mas nós temos cuidado em fazer as nossas críticas, porque muitas vezes a gente fala coisas que não devemos. Então uma fé verdadeira e consistente se evidencia na ausência de fofocas, de palavras hostis, de reclamação, de ofensa, de murmuração até contra Deus. Então muitas vezes a pessoa pensa assim: não estou gostando de tal coisa, vou ficar murmurando a Deus. Não, nós devemos conversar com Deus em oração. Agora existe uma segunda evidência do nosso falar.
o falar evidencia a maturidade do cristão. Que nós sabemos, irmãs, que quando um cristão ele se converte a Cristo, não é da noite para o dia que ele deixa todos os pecados. A não ser que o milagre seja tão maravilhoso. Mas, na medida que ele vai passando o tempo, vai havendo crescimento espiritual, que nós chamamos de santificação. Então ele vai se transformando, ele vai melhorando, ele vai se transformando numa pessoa melhor. Então aí vai alcançando a maturidade espiritual. Então muitas vezes nós vemos que as pessoas estão iniciando a carreira cristã. Outras vezes nós já vemos que a pessoa está já adiantada na carreira cristã. E muitas vezes o falar evidencia em que pé que está ao crente, e nós não devemos julgar. Mas Tiago fala aqui no versículo 3 assim: se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então o que ele quer dizer? Que se nós colocamos freio na nossa língua, nós vamos dirigir o nosso corpo inteiro. Depois ele fala também do leme. Um navio tão grande, ele é dirigido por um leme pequeno e da forma que o timoneiro quer, ele coloca aquele navio grande, que é levado até por vento forte, mas o pequeno leme. Então aqui a língua ela é comparada como o freio colocado no cavalo e como o pequeno leme do navio. Então, se nós controlamos nossa língua, todo o nosso corpo ele é controlado. Então é nesse sentido que nós vamos ver se a pessoa já está avançada na maturidade cristã. Não para julgá-la, mas simplesmente para poder fazer um discipulado mais forte, um discipulado mais profundo, trabalhar mais com essa pessoa, porque muitas, como vocês sabem, ainda estão naquele leitinho, entendendo pouca coisa, e nós temos que cuidar disso. Em 1 Pedro 3,10 fala assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Assim como aqui no versículo 8 de Tiago fala: mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Então a língua, ela tem que ser contida. E o que o Filho de Deus precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Nós temos que lutar contra essa natureza da língua. Temos que lutar, porque através do nosso falar, nós vamos conseguir uma santidade, nós vamos conseguindo melhorar. Então nós temos que pedir o controle da nossa língua para Deus, da nossa vida para Deus. Agora, uma terceira evidência é o seguinte: o falar evidencia qualificação para ensinar. Então, aqui no versículo 3:1 fala: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, aqueles que ensinam, como eu estou fazendo agora, muito será cobrado de mim. E nós estamos vendo que Tiago, naquele tempo, observou que muitos estavam sendo mestres porque queriam aparecer, porque queriam ter destaque, reconhecimento. E isso é uma coisa que as pessoas que ensinam têm que pedir ao Espírito Santo, a Deus e a Cristo Jesus, que controle os nossos pensamentos, controle o nosso falar, controle a nossa postura, que a gente viva estudando, que a gente possa entender a palavra. Porque para poder ensinar, a pessoa tem que estudar muito, tem que se preparar muito, tem que ter um controle de tudo que a pessoa fazia antigamente. Então, nós como mestres, nós seremos muito cobrados. Então, essa é a terceira evidência que nós temos que ter. E nós vamos agora passar
para um estudo de 3 verdades que até já falamos aqui, mas a primeira verdade é o seguinte: a língua tem 2 lados. Ela é potencialmente destrutiva, mas ela também é edificante. Nós vimos aqui no versículo 9 que fala assim: bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens. A língua tem esses 2 lados. Então nós podemos entender que 2 coisas a língua pode fazer, tanto amaldiçoar como abençoar. Então nós temos que fazer de tudo para domar nossa língua. Mas aqui vem uma segunda verdade, que não somos nós que domamos nossa língua. Porque a língua ela pode ser controlada apenas por Deus. E o que nós temos que fazer? O que nós já citamos aqui? Nós temos que pedir a Deus o controle do nosso falar. Pedir ao Espírito Santo que vá nos controlando. E esses pedidos devem ser feitos todos os dias, porque todos os dias nós temos maus pensamentos, e através desses maus pensamentos, a palavra vem à língua para a primeira pessoa que a gente tiver a oportunidade de falar. Então, em Salmo 141:3 também fala isto, veja bem: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que pedido maravilhoso nós devemos fazer todos os dias a Deus. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Só assim nós vamos poder domar nossa língua. É esse o verdadeiro freio, o verdadeiro leme que nós devemos ter na nossa vida. Agora nós vamos para a terceira verdade que fala em Tiago 11:12, que fala: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Então, aqui nós vamos entender que Tiago mostra que se o crente não parar de falar coisas iníquas, se ele não parar de falar palavras torpes, mal dos outros, palavra enganosa, essa parte ruim, que é o amargo que está falando nesses versículos, ela vai sobrepujar a parte boa. Olha que exortação. Aqui fala: pode o amargo e o doce conviverem juntos? Não pode. Então, o que ele está nos exortando? Se nós continuarmos a falar coisas ruins, coisas torpes, coisas iníquas e coisas terríveis, como diz aqui a língua, ela pode pôr um fogo, pode estragar uma vida. Igual uma pequena fagulha que põe fogo numa grande floresta, assim é uma pequena palavra falando mal da vida de meu irmão. E essa ruindade que a língua pode nos trazer, essa ruindade ela pode sobrepujar aquela parte boa, os estudos da palavra, e pode sobrepujar o aprendizado, a santidade que eu estou querendo ter. Então, olha que coisa importante nesse estudo. Importante por quê? Porque muitas vezes o crente estuda a palavra, o crente vai em todas as reuniões, participa de tudo, mas a boca fala aquilo que não deve. A língua fala aquilo que não deve. Conclusão, a pessoa pensa as coisas, mas... Então temos que verdadeiramente entender que o ruim estraga o bom, o amargo estraga o doce, bendizer a Deus e amaldiçoar o homem não é compatível. Então a língua falando coisas ruins afeta o que é bom, impede a pessoa de crescer espiritualmente. Enfim, irmãs, nós estamos terminando a nossa lição e que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça,
nos ensine e que a todo dia a gente peça para Deus. Coloca, Senhor, freio na minha língua, coloca, Senhor, pensamentos melhores. Orar a Deus justamente por alguns pensamentos que eu tenho tido sobre determinada pessoa ou determinado assunto, pensamentos ruins, porque nós conhecemos os nossos pensamentos e Deus conhece também. E já que nós sabemos quais são os nossos pensamentos ruins, nós sabemos quais são os pensamentos contra quais pessoas, nós devemos imediatamente pedir a Deus, refreia o meu pensamento, porque aí também estou refreando a minha língua. Então aqui Tiago nos exorta para encerrarmos, a que devemos transformar a nossa mente e o nosso coração. Oremos, queridas irmãs, para o encerramento dessa lição. Querido Santo Deus, nós queremos te agradecer por mais essa lição, que o Senhor venha ocupar o nosso coração o dia todo e que a gente seja realmente transformados, nossa mente, nosso coração, para sermos cada vez melhores diante de Ti e principalmente testemunharmos diante daqueles que vamos falar a Sua palavra. Nos leva, Senhor, até as pessoas que não Te conhecem. Traga, Senhor, até nós as pessoas que não Te conhecem. E as pessoas que já se converteram, que ainda estão no início da caminhada cristã, que nós possamos trabalhar com elas. Nos dê, Senhor, oportunidade de conhecermos pessoas as quais devemos discipular e levar a Tua palavra como um todo, a palavra da salvação. E tirar, Senhor, dessas pessoas as dúvidas que elas têm no coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidas. Amém.